E Gabi, se você já estava toda resolvida com seu visto de residência aqui na Nova Zelândia, fazendo faculdade, trabalhando, já abrindo seu negócio, por que que você foi atrás de uma cidadania italiana? Não estava feliz? Ou estava pensando em fugir daqui? Então, na verdade, eu sabia que a gente tinha descendência de italiano, mas, assim, tinha pouquíssima informação na minha família sobre o assunto. Então, eu conversei com uma amiga minha e ela mencionou que ela estava aplicando para a cidadania italiana, e foi um momento que eu tive tempo na minha vida de pesquisar. E eu achei muito interessante saber um pouco mais da minha descendência, da minha família, porque a gente carrega um pouco de cada um, né, dos nossos antepassados. Então, eu achei muito interessante. Eu comecei a conversar bastante com os meus familiares. A minha avó tem 92 anos e ela tem uma memória incrível e ela me ajudou bastante a trilhar, assim, né, a árvore genealógica. Então, depois que ela me deu os nomes, foi quando eu comecei a pesquisar. Então, ela sabia dos nomes, mas ela não sabia das datas, nem das regiões. E eu sou um pouquinho assim, eu sou bem focada quando eu quero. Então, eu me lembro que eu fiquei por semanas lendo a história dos imigrantes desde 1885, que foi quando eles realmente migraram em peso para o Brasil, para onde que eles foram, na época não havia diversas opções de navios, então só tinham dois ou três. E eles não desembarcavam em diversos lugares, era ou em São Paulo ou em Rio de Janeiro, nessa primeira Leva. na grande, né? Isso, na grande naturalização ali, né? Não era não, não é comum, é diferente. Então, eu me lembro que eu comecei a ler bastante sobre historiadores contando a história, quais regiões que eles vinham, qual era a probabilidade, se era do norte, se era do sul. E então eu descobri um website que se chama Family Search. Ah, e nesse website eu comecei a entrar os nomes e as datas e tudo aproximadamente, né? Porque não se sabia de nada. E daí, através desse website, uma francesa, porque na verdade esse website Family Search, ele pertence à Igreja Católica, e esse website, muito legal, porque eles iam em cada escritório, isso é no mundo inteiro, principalmente nas áreas carentes, e eles tiravam fotos dos livros antigos. Então, e todo esse trabalho que é feito, ele é um trabalho, eu sempre esqueço essa palavra em português, voluntário. Então, tipo, você depende da sorte de alguém ter passado por aquela página e ter digitalizado ela no site do Family Search. E graças a Deus isso aconteceu comigo. Então, teve uma francesa, na verdade, ela morou na área onde a minha família, de onde a minha família veio, e essa francesa fez a árvore genealógica até a saída deles da Itália. E o que é muito legal quando você começa, se você não sabe por onde começar, a Family Search é realmente uma grande ajuda, mas nem sempre ela vai ajudar todo mundo. Então, ela me ajudou muito, ajudou uma outra amiga também, minha, que eu auxiliei ela a fazer as buscas, mas tem muita informação nas certidões em inteiro teor. Então, por exemplo, se você não sabe por onde começar, você pega a sua certidão de inteiro teor, daí pega a certidão de inteiro teor dos teus pais, a certidão de inteiro teor dos teus avós, a certidão de inteiro teor dos teus bisavós, e você vai linkando por onde eles passaram. Então, porque você precisa de todas as certidões, né, para fazer a cidadania italiana, precisa de nascimento, de casamento e de morte, do imigrante que saiu da Itália e foi para o Brasil, de todos, a partir do imigrante que saiu da Itália e foi para o Brasil. Mas é muito bacana, porque através dessas descobertas eu fui montando a história deles. E em questão de 6 semanas, é que alguns, quando eu quero ser focada, eu consigo ser. Então, em 6 semanas eu consegui juntar toda a informação. Eu liguei para diversos cartórios, então eu fiz tipo um mapa, assim, dos lugares, possíveis lugares que eles passaram,
E como eu falei, não existiam milhões de opções na época, então é um pouco mais fácil do que as pessoas imaginam nesse sentido, de trilhar por onde eles passaram. Eu acho que a dificuldade maior foi em conseguir os documentos dos cartórios. Então, no meu caso, eu fui para cartórios onde eu pedi pelas buscas, você paga pelas buscas, e eles disseram que os documentos não estavam lá. Mas eles estavam porque eu tinha foto deles, que eu consegui no Family Search. Então, assim, eu fico pensando, poxa, quantas pessoas que de repente nem começam a cidadania e perdem a chance, né? Porque o cartório não faz uma busca correta. Então, eu não sei se é a falta de resources dentro do cartório, né? Ou se é a falta de vontade das pessoas, ou de repente elas não entendem quão importante isso é para uma outra pessoa. Mas eu sei que teve esse cartório em particular no Rio Grande do Sul, onde eu tive que enviar fotos que eu consegui obter através do Family Search, dizendo esse documento está no seu cartório, aqui é a prova. Então, é só bastante persistência também. Acho que essa foi a dificuldade maior de conseguir esses documentos. Depois consegui todos os documentos, que demorou acho que de 6 a 8 semanas, mas foi porque eu pesquisei muito. Foi uma época que eu tinha tempo de ficar das 8 da manhã às 5 da tarde, só em cima disso. Então, se de repente eu não tivesse esse privilégio de poder ter o tempo, né, de buscar a informação, iria demorar mais. E depois que consegui todos os documentos, eu enviei para 3 advogados diferentes, 2 no Brasil, um na Itália, para ter a opinião deles, né? Porque você não quer começar um processo com uma informação errada, porque daí são anos até você chegar lá e apresentar as provas e de repente ela não foi traduzida corretamente ou ela deveria ter sido retificada e não foi. Então, por isso que é importante sempre. Tem muitas pessoas, tem 3 maneiras, na verdade, para fazer a cidadania italiana, né? Que é uma é pelo consular no Brasil, a outra é quando você começa direto pelo consular italiano no Brasil, a outra é quando você faz direto na Itália. Você assina uma procuração, deixa um advogado italiano responsável por você, e ele abre o processo na Itália. Quando eu apliquei era em Roma, mas agora ele vai ser em outros comunes também. E a terceira opção é quando você vai para a Itália com todos os documentos, e daí você mora lá por certo tempo, acho que são 3 meses, e essa é a maneira mais cara, na verdade, de você conseguir. E sabe, quando eu comecei com essa ideia, na verdade, eu não achei que eu iria conseguir, porque a gente está falando de 150 anos atrás, né? Então, graças a Deus, hoje em dia tem muito mais, por conta da internet, tem muito mais informação que a gente tem acesso que muitas pessoas não tinham no passado, né? Mas eu fiquei muito feliz, assim, só por ter descoberto, assim, a história, de onde eles vieram, para onde que eles foram. Para mim foi uma parte muito legal, e explica muito por que eu converso com as minhas mãos, por que eu sou da maneira que eu sou loud, eu dou risada. Então, é muito legal porque a gente acaba descobrindo uma parte de nós que também vivia neles, né? Então, uma parte deles que hoje vive em nós. Então, é uma experiência muito bacana fazer essas descobertas, assim. E eu fiz bastante, eu fiz com a intenção de ajudar os meus primos, para eles, né? Porque por mais, quando a gente tem a experiência de morar num país desenvolvido, a gente, eu sempre penso, poxa, por que todo mundo não pode ter essa experiência, sabe? De tu poder viver tranquilo, de tu ter um salário bom, de tu ter segurança na rua, de ter infraestrutura, né? Uma infraestrutura não só uma infraestrutura assim, healthcare, um cuidado. Eu sempre sinto que as pessoas aqui, ao menos aqui no bar onde eu estou, né, as experiências que eu tenho, que eu trabalhei aqui, eu sinto que o nativo mesmo, ele não tem uma maldade, assim, como existe no Brasil, em certos pontos, assim, eu acho que eu sinto bastante verdade aqui nas pessoas, sabe? Eu sinto também que as pessoas querem ajudar, não existe aquela vontade de te manipular, ou aquele, eles não tem aquela drive para simplesmente fazer dinheiro e não importa o ser humano que está do teu lado, sabe? Então,
eu acho uma cultura bem evoluída aqui. Eu acho as pessoas, ao menos da experiência que eu tive com as pessoas que eu convivi, eu acho as pessoas, um país bem desenvolvido, não só na infraestrutura, mas mentalmente, assim.